seja bem-vindo a mais um Médico Explica, porque aqui é onde a gente pergunta aí. Hoje é o Dr. Frederico que explica. Um podcast que eu estava morrendo de saudade de gravar. Você tava? Tava. Eu Eu nem lembro quanto tempo a gente ficou sem gravar. Não lembro também. Mas uns meses. E com o Dr. Frederico, mais meses ainda. Mais que meses ele foi um ainda. dos primeiros. Exatamente. E a gente está hoje aqui, voltando o nosso primeiro episódio da segunda temporada do Médico Explica, com o nosso médico que a gente chamou de queridinho aqui por causa né? Porque a gente Ele é o falou muito sobre favorito, ele é o favorito, câncer de Mas não pele. precisa contar pra ninguém. Vamos voltar com a nossa abertura, que eu tava com saudade de falar. Porque aqui é aquele lugar onde você tem as suas respostas sem colocar no Google, sem achar que você vai morrer, ou parar de banalizar, porque hoje a gente vai falar sobre isso, aquela pintinha que você tem, mas não coloca no Google não, porque o Google vai te dar informações truncadas, informações erradas. Gente, olha, o Dr. Frederico, eu tava falando pra ele aqui. Desculpem todos os médicos, mas assim, ele jogou a nossa régua lá pra cima, né, Ali? Foi. Assim, ele saiu, a gente tá impactado até hoje. Com a clareza, com os detalhes, com tudo isso. Então, eu tava enchendo o saco dele. Quando você volta, quando você vai voltar, quando você vai voltar, pelo amor de Deus. Vocês vão entender o porquê. Vocês vão entender o porquê, que vocês assistindo vão entender. E hoje a gente vai falar sobre não melanoma. Porque se vocês buscarem aí um episódio anterior que nós gravamos sobre câncer de pele de uma maneira geral, a gente pincelou bastante sobre o melanoma. E o não melanoma é onde tem as esferas que você não acha com tanta facilidade assim na internet essas informações corretas. A gente vai pedir para o doutor aqui começar a falar exatamente sobre isso. O que é o câncer não melanoma e qual a diferença entre eles para nós leigos? Então, a gente didaticamente divide na dermatologia em dois grandes grupos de câncer de pele. Os cânceres do tipo melanoma, que tem origem nas células melanocíticas, que são as células que dão pigmento à pele, e os cânceres não melanoma, que têm origem, né, em outros tipos de células que tem na pele também. Existem as células basais, as células espinhosas, existem as células ali que compõem o folículo piloso, existem as células mesenquimais, as células que estão presentes nos vasos sanguíneos, as células que estão presentes nos nervos da pele. Então, a pele é formada por um conjunto celular, né, de vários tipos celulares. E cada tipo de célula desse pode dar um câncer, tá? Porém, alguns tipos são mais raros do que outros. E, didaticamente, a gente divide, então, na dermatologia, em câncer do tipo melanoma e câncer do tipo não melanoma, até para facilitar o estudo, porque é uma gama muito grande de tumores e, didaticamente, é assim que se divide, tá? Dos tipos não melanoma, de longe, o câncer mais comum do mundo, considerando não só o câncer de pele, mas o câncer mais comum dentre todos os cânceres do mundo, o mais comum é um câncer de pele não melanoma chamado carcinoma basocelular. O carcinoma basocelular é o câncer mais comum do mundo, não só de pele, mas de todos os cânceres, tá? Então, assim, o dia a dia do dermatologista oncológico, né, que trabalha com câncer de pele, é tratar e diagnosticar carcinomas basocelulares, que de longe é muito mais comum do que os outros tipos de câncer, tá? Em segundo lugar, vem o espino celular, que vem das células que são as células espinhosas, que a gente chama, tá? Então, por isso desse nome, carcinoma espinocelular, ou carcinoma escamoso, também são sinônimos, que é o segundo mais comum. E tem os outros que são um pouco mais raros, tá? Aí nós temos outros cânceres que têm origem, por exemplo, no folículo piloso, que tem o ceratocantoma, tem cânceres que têm origem nas células mesenquimais, que são os sarcomas, que são tumores assim, muito mais raros. Tem tumores de anexos, né? Os tumores, tumor de Merkel e outros tumores que são mais raros ainda, graças a Deus. Assim. Então, assim, é isso. As aparências deles dos não melanomas, elas são parecidas. E aí, quando investiga que você vê a diferença, ou a aparência deles são diferentes? Então, a aparência deles é diferente, tá? E, claro, precisa de olho clínico para ver essa diferença, né? Muitas das vezes, o paciente, o leigo, não consegue, às vezes, suspeitar de um câncer de pele. Por isso que a gente recomenda muito que vá num dermatologista pelo menos uma vez por ano, tá? Para fazer uma checagem geral, ainda mais se tiver histórico familiar de qualquer tipo de câncer de pele. Tá? Então, por isso que é importante mesmo esse check-up. A mulher não vai no ginecologista uma vez por ano? Então, qualquer pessoa deveria ir também no dermatologista pelo menos uma vez por ano.
para detectar precocemente, né? Isso é muito importante, porque a gente não tem noção, né? Os leigos acham que o dermatologista é alguma coisa esporádica, que quando você acha alguma coisa no teu corpo, é que você vai procurar. E não, essa prevenção, É né, é importantíssimo. muito mais importante. Né? É. Até porque o que acontece? Exemplo, o melanoma, por exemplo, ele tem uma relação com o sol, mas o principal fator de risco nem é o sol, é o fator genético. Então, por exemplo, a pessoa que nunca pegou sol, mas tem um histórico familiar de melanoma, ela tem uma chance grande de ter um melanoma, né? Por exemplo, se o pai teve ou a mãe teve, tudo, ela tem, mesmo não pegando sol nenhum, ela tem uma chance maior de ter um melanoma um dia. Já os cânceres de pele não melanoma, geralmente tem outros fatores de risco. Para o baso celular, que é o câncer mais comum do mundo, de longe o fator de risco é o sol. O principal fator de risco é o sol, muito maior do que a genética. A genética influencia, mas o sol é preponderante. Então, por isso ele é o mais comum do mundo? Pela exposição ao sol? Talvez tenha essa relação? Tem essa relação, mas eu acho assim, não é só isso. Né? Ninguém sabe o porquê que ele é o mais comum do mundo. Sabe-se que é, agora é uma coisa de Deus. O que me surpreendeu é que, assim, se fosse o câncer de pele mais comum, é uma coisa. Agora, ele é o câncer mais comum, né? É o câncer mais comum do mundo. Agora, sem dúvida, dentre todos os cânceres, por que ele é o mais comum do que um câncer de pulmão, por exemplo, do que um câncer ginecológico, por exemplo? Porque a pele é o órgão que separa justamente o meio externo do meio interno, do nosso sistema orgânico, né? Então, a pele é o maior órgão do corpo, então, obviamente, ela está mais sujeita a câncer. Primeiro que ela faz uma interface entre o meio externo, que é altamente cancerígeno, né? O ultravioleta, né? É altamente cancerígeno, e protege as estruturas internas, né? de um câncer. Talvez se a gente tivesse... Se a nossa espécie humana, o pulmão fosse do lado de fora, muito provavelmente o pulmão seria mais comum ter câncer de pulmão do que de pele, né? Mas a gente foi projetado assim, justamente para a pele proteger, né, os órgãos internos, né? E é o órgão que faz essa interface entre o meio externo e o meio interno. Mas é engraçado, assim, que até eu que tenho essa informação, eu preciso ser lembrada de que a pele é um órgão. Sim. A gente esquece disso. E é o maior órgão do corpo humano. A gente esquece que a pele é um órgão. Então, É. assim, é engraçado, eu estava conversando com ela hoje, como que agora fala muito sobre gerenciar o envelhecimento, a gente ir na dermatologista precocemente, já para levanta aqui, faz aqui, puxa um negócio aqui, já para não deixar cair aqui. Mas a parte mais importante, que é a parte da saúde, não da estética, talvez Sim. a gente não tenha essa preocupação de gerenciar. É por Sem isso que eu fiquei dúvida. preocupado quando ele falou isso, porque há uma necessidade de uma vez no ano. No dermatologista. E falando da parte estética, nada melhor do que a prevenção é o evitar a radiação ultravioleta, porque o sol ele não causa só câncer de pele, ele causa um envelhecimento precoce. E aí as pessoas torram no sol e depois querem gerenciar o envelhecimento. Então é uma coisa meio antagônica. Na verdade, devia ter feito a prevenção lá atrás, tá? Usar filtro solar, evitar horários de exposição assim muito intensos do sol, né? Obviamente, ninguém deve ser xiita a ponto de, não vou na praia nunca. Não, isso não existe. Você tem que viver também. O sol é benéfico também em pequenas quantidades. É importante a pessoa ter um lazer, ir na praia, fazer esporte, etc. Mas com proteção, né? Com bom senso. Você falou essa questão do envelhecimento assim do sol, tem uma foto muito chocante, né, da mulher que usava protetor na face e não aqui. E aí você vê o colo do colo dela aqui todo envelhecido e o rosto... Tem uma foto assim, famosa na internet de um caminhoneiro que ele, né, por ser caminhoneiro, ele se expõe muito ao lado esquerdo, né, ao sol do lado esquerdo assim, da janela do caminhão. E o outro, aí a foto dele, de um lado, ele é muito mais jovem do que o outro lado, ele é totalmente fotoenvelhecido do outro lado. Então, assim, e tem uma outra foto também que é muito, assim, de vez em quando eu vejo meme na internet, tudo, que é justamente duas gêmeas, né? Uma que adorava praia, adorava sol, e a outra que não pegava sol. Uma é completamente mais envelhecida do que a outra, a que se expunha muito ao sol. Então não há que se falar só em prevenção de saúde por causa... Desculpa. Não pegar o sol não por causa do câncer, mas também pelo envelhecimento. Né? Não só por causa do câncer, mas por causa do envelhecimento precoce, sem dúvida. Agora, há uma forma específica do melanoma? Há uma forma que você olha e fala... Do não melanoma. Do não melanoma. Isso aqui é um câncer não melanoma. Então, vamos separar.
Os cânceres de pele do tipo melanoma, como ele vem, como ele tem origem nas células melanocíticas, que são as células que dão pigmento à pele, normalmente os melanomas eles são escuros. Eles se comportam como uma pintinha escura que nasce, uma pintinha que você não tinha antes, normalmente, e de repente ela já nasce e começa a crescer ali mais rapidamente, com uma cor mais enegrecida do que as outras, que a gente chama do sinal do patinho feio. Normalmente ela é uma pinta que foge ao padrão das suas outras pintas, tá? Então, o paciente tem lá várias pintas marronzinhas, de repente nasceu uma bem escura, mais irregular, que você olha, puxa, é o patinho feio dentro das outras, é a que chama atenção. Essa pinta, ela muito, assim, tem uma chance grande de ser um melanoma, tá? Então, o melanoma, via de regra, ele é pigmentado. Existe a exceção, existem melanomas amelanóticos, que não têm pigmento, que são os mais difíceis de diagnosticar, mas são os mais raros, felizmente, tá? O mais comum é o pigmentado. E aí, existe uma regra muito fácil da gente, do dermatologista identificar, que é o ABCD. O A de assimetria. Se ele olhar uma pinta que é assimétrica, ele já é um dos sinais suspeitos. B, de bordas. Se a borda é irregular, se não é. C, o C vem da cor. Se a cor tem várias cores numa mesma pinta, né? Se a pinta ela é marrom clara, marrom escuro e preta no meio, ou assim, 3, 4 cores diferentes numa mesma pinta. Isso chama atenção para o melanoma também. E o D é o diâmetro, né? Lesões que estão crescendo aí mais do que 6 milímetros também chama atenção para ser um melanoma. Já os cânceres de pele do tipo não melanoma, aí varia muito de acordo com o tipo celular que é esse câncer. Por exemplo, o carcinoma basocelular, nós temos vários subtipos do carcinoma basocelular. Dentro do grupo basocelular, nós temos alguns subtipos, uns piores, outros melhores, mas via de regra é uma lesão, uma ferida, que não é pigmentada normalmente, pode até ser pigmentada, mas pode também não ser, geralmente rosinha, e que muitas das vezes é confundida como uma espinha que não cicatriza nunca. É uma feridinha que dá uma casquinha, sangra um pouquinho e volta, e o local mais comum é o nariz. Tá? Então, para o carcinoma basocelular, o local mais comumente acometido é o nariz. Justamente por quê? Porque o nariz é o local mais protuberante da face, que recebe maior intensidade de raios ultravioletas, e, infelizmente, é o local mais comum de câncer de pele no ser humano, é o nariz. Então, o nariz eu opero todo dia, porque o basocelular é o mais comum, né, e dá geralmente no nariz, né, porque pega muita radiação ultravioleta, né, então é complicado. E os outros cânceres de pele, né, aí vai depender de qual subtipo que a gente está falando, do espinocelular, do dermatofibrosarcoma, aí são outros tipos, mas a gente vai comentar individualmente cada um. O tratamento de câncer não melanoma, seja ele o basocelular ou os outros, tem vários tipos de tratamento ou, por ser não melanoma, é um tratamento específico? Ou depende do grau que está? Depende do estágio que está a doença, né? Então, vamos falar primeiro, acho que é melhor para a gente dividir, falar primeiro do basocelular, que eu já comentei como é que ele se apresenta, né? Que é uma ferida que não cicatriza nunca, que muitas das vezes é confundida com uma acne, né? Uma espinha, acomete principalmente o nariz, mas pode acometer outras áreas fotoexpostas, né? Outras áreas que pegaram muito sol, tá? Então, o basocelular, o fator de risco principal é a exposição crônica ao sol, e ele tem uma característica importante. O basocelular, ele ocorre mais comumente naquele paciente que tem exposição intensa intermitente, ou seja, a pessoa lá trabalha a semana inteira, aí no final de semana ela vai lá e fica estatelada no sol na praia. E aí, todo final de semana ela fazendo isso, a chance dela ter um basocelular é muito grande. Agora, o carcinoma espinocelular, que é o segundo câncer de pele não melanoma mais comum do mundo, né? Aliás, é o segundo câncer de pele mais comum do mundo, dentre todos, é o espinocelular. O primeiro é o basocelular, o segundo é o espino. Já o espinocelular, ele é mais comum naquele paciente que pega sol todo dia. Então, é aquele cara que é o vendedor de praia, né? O vendedor de picolé, é aquele pescador, né? Esse vai ter mais espinocelular, ele pega sol muito intensamente todo dia. Já o do basocelular é mais comum aquele paciente que tem aquelas altas exposições intermitentes. Se expõe, fica uma semana sem se expor, depois se expõe. Então, esses são os fatores de risco. Quanto ao tratamento, é variável de acordo com o estadiamento dessas lesões, né? Então,
Posso continuar falando? Pode, é que À eu tô vontade, prestando eu tô atenção. chocada. Não, porque assim, eu vou falando e... Não, eu tô prestando atenção. Então, assim, vamos começar assim, dividindo então. Então, para o baso celular, por exemplo, existem alguns tipos de tratamento. Os basos celulares, tanto o baso celular quanto o espino celular, a gente divide, classifica eles de acordo com o grau de gravidade, que é o estadiamento, se ele é um tumor de alto risco oncológico ou é um tumor de baixo risco oncológico. Quais são os tumores de alto risco oncológico? Os tumores localizados na face são de alto risco oncológico, esses tumores tendem a recidivar mais, tendem a causar mutilações, tendem a invadir estruturas mais nobres, né, nervos, músculos, olho, né, cavidade ocular, cavidade do... Deixa eu só te interromper. Quando você fala altos riscos oncológicos, o que quer dizer isso? Então, alto risco oncológico é o tumor que tem capacidade ou metastática ou capacidade de invadir tecidos profundos mais rapidamente e causar um alto poder destrutivo. Então, por exemplo, o baso celular é um tumor que muito raramente dá metástase. É um tumor que, na grande maioria das vezes, o paciente não morre de metástase. E, por conta disso, ele é o tumor mais negligenciado do mundo também. Por quê? Porque o carcinoma basocelular é muito comum, principalmente médicos mais antigos, falarem assim, não, isso é só um câncerzinho, porque como ele não dá metástase, é muito raro, as pessoas tendem a fazer um tratamento negligenciado, tipo, vou queimar isso aqui com eletrocautério, eu vou passar um ácidozinho, isso aí vai resolver e não vai dar metástase. Não é verdade, tá? Os tumores muito iniciais até pode acontecer de você dar a sorte de curar ali com uma eletrocauterização ou fazer ali um ácidozinho, se for muito inicial e superficial, até pode acontecer de curar. Mas, via de regra, isso não acontece. E aí o tumor recidiva e vai mutilando a pessoa. A pessoa pode até não morrer de metástase, mas ela vai ficar mutilada, né? O tumor pode invadir aqui lá para dentro do nariz, pode perder o nariz. Tem paciente... O basocelular é aquele tumor que você vê as pessoas mutiladas na rua, você vai para o interior às vezes, e vê um paciente sem asa nasal, sem o nariz ou sem orelha. Muito provavelmente o paciente teve um basocelular que comeu ali a orelha do paciente, ou comeu ali o nariz, né? E é isso, tá? Ele é mutilante, e ele pode invadir tecidos profundos, ele pode invadir osso, e uma hora sim, ele pode matar por invasão contínua o paciente, que pode entrar dentro da calota craniana ali, né, e pegar até o cérebro, tá? Base de crânio, entendeu? Então, é isso. Uma dúvida. O paciente mutilado é o paciente que precisou fazer o tratamento e tirou dele a parte que o câncer tinha invadido. Depende. E se não tratar? Imagina uma pessoa do interior que não tem acesso, que não vai, tem aquela ferida e convive com aquilo. O que acontece? Então, o próprio câncer, ele causa mutilação. O próprio ele câncer, come o tecido? ele vai destruindo, né? Não é que ele come, né? A gente fala assim para explicar para o paciente leigo, mas ele vai destruindo o tecido, tá? Então, o paciente vai ficando, uma hora a orelha do cara cai. Se o cara vai deixando ali, ele vai mesmo perdendo o tecido da orelha, cartilagem, para o nariz. Tem paciente que fica com buraco no nariz. E o tumor invade lá para dentro, né? Invade o osso, tá? E aí as duas coisas causam mutilação. Primeiro, o tumor causa mutilação do paciente, e se não tratado é pior, porque o tumor vai continuar invadindo tecidos profundos, causando dor, sangramento espontâneo o tempo inteiro, a qualidade de vida do paciente vira um inferno, tá? Se a gente não tratar. E tratar, apesar da gente causar uma mutilação com a cirurgia, a gente consegue reconstruir, né? Depois que tirou o tumor, a gente consegue fazer uma plástica na mesma hora, uma reconstrução ali adequada, para recompor aquele nariz, aquela asa nasal que ele perdeu. A gente consegue fazer cirurgias reconstrutoras de face, assim, fantásticas, que o paciente passa a ter uma vida normal, com cicatrizes mais discretas, né? Obviamente, não existe cirurgia sem cicatriz, mas cicatrizes, assim, bastante aceitáveis para tumores, às vezes, complexos, tá? E, em último caso, naqueles pacientes que não há possibilidade de reconstrução, porque existem uns casos muito graves, que o paciente, às vezes, teve que, além da cirurgia, teve que fazer radioterapia, ou assim, você não tem uma certeza tão grande se o tumor está totalmente curado. Nesses casos, o paciente pode até usar uma prótese. Então, tem pacientes que usam prótese de nariz, prótese de orelha. Então, e elas são fantásticas, assim, né? Dependendo da prótese, você não diz que o paciente está usando uma prótese, né? Claro, tem prótese e prótese, né? Tem próteses
que são mais visíveis, mas a maioria, assim, que hoje em dia está muito moderno, esse negócio da anaplastologia, que é a ciência que estuda essas próteses, de fazer elas bem específicas para a pessoa. A pessoa que faz é um artesão que vai lá e escolhe a cor da pele da pessoa, coloca pelo, tudo na prótese, fica bem parecido mesmo a pele humana. Porque aí entra na questão da autoestima também, né? Sem assim, dúvida. Sem dúvida. sai- Agora, existe, nesses casos, quando o câncer está visível, há uma profundidade muito maior ou... Então, tudo depende do tipo de câncer de pele, né? Eu costumo falar que a maioria dos cânceres de pele não melanoma, eles se comportam como se fosse um polvo, ou então como se fosse aquela água-viva, né? A caravela portuguesa, que você vê do lado de fora aquela coisinha ali, mas lá para baixo da superfície do mar está cheio de tentáculo, tá? Então, é assim que funciona. Esses tumores, eles dão tentáculos lá para baixo. Alguns dão menos, e dependendo do tempo de evolução, né, eles podem dar mais tentáculos, e esses tentáculos podem estar invadindo tecidos mais profundos, pode estar invadindo o nervo, pode estar invadindo a parte muscular e até mesmo o osso, né? Então, por isso que hoje em dia existe uma cirurgia que ela já é usada nos Estados Unidos há muitos anos e aqui no Brasil a gente já usa há alguns anos também, mas são poucos cirurgiões que fazem, eu sou um deles, que é a cirurgia micrográfica de Mohs. Na cirurgia micrográfica de Mohs, a gente consegue ir mapeando as margens cirúrgicas quando a gente remove o tumor e ir seguindo esses tentáculos para assegurar a maior taxa de cura e não deixar nenhum pedacinho desse tentáculo lá dentro, porque senão ele volta. Então, assim, o objetivo da cirurgia é justamente tirar todos esses tentáculos que têm células tumorais ali. Se a gente deixa uma célulazinha tumoral, esse tumor tem uma tendência de voltar, né, de recidivar. Entendeu? Eu ia perguntar assim a respeito da... Eu não sabia, por exemplo, que um cirurgião plástico ou outras áreas poderiam tratar o câncer de pele, né, de uma maneira que, assim... Como é que eu vou explicar? Porque eu não quero criticar. Mas eu sei que pacientes que tiveram rasa, muita né? recidiva porque trataram de uma maneira não tão Rasa, assertiva, acabam O que acontece? voltando. O que acontece é o seguinte, como os cânceres de pele não melanoma, via de regra, principalmente o carcinoma basocelular, como ele é muito negligenciado, né? Muitas das vezes é feita às vezes uma margem cirúrgica inadequada, né? Às vezes até visando uma estética, né? Por exemplo, você vai tratar uma paciente jovem com basocelular no nariz. Muitas das vezes, e isso não é uma crítica, assim, é só uma constatação. Muitas das vezes, o colega ali, até por pena mesmo da paciente, acaba tentando fazer uma margem cirúrgica menor para causar o menor defeito, o menor impacto estético possível, facilitar a reconstrução para ficar um nariz bonitinho, por exemplo, uma área nobre, né? E às vezes acaba ficando tumor, né? Então a cirurgia convencional, que ela é feita às cegas, o cirurgião é obrigado a fazer uma margem cirúrgica maior, tentando visar a cura. E mesmo assim, muitas das vezes, primeiro, existem duas coisas. Apesar das margens cirúrgicas, às vezes grandes, não assegurar, às vezes, cura, né? Porque depende, né? Tem tumores que fogem à regra e causam tentáculos muito maiores do que a margem e acabam voltando. Tem a coisa também das pessoas, de alguns médicos de ficarem tão preocupados com a estética, ou até por própria pressão do paciente, né? Um paciente, às vezes, que a gente atende jovens, que, vou ficar com a cicatriz, e a pessoa, às vezes, até se sente pressionada, e acaba fazendo, às vezes, uma margem cirúrgica menor, e às vezes acaba o tumor voltando. Para evitar isso, hoje em dia existe a cirurgia micrográfica de Mohs, que ela otimiza justamente isso. A gente consegue fazer a menor margem cirúrgica possível, assegurando a maior taxa de cura possível. Então, é a melhor coisa, porque a gente vai seguindo os tentáculos ali do tumor, só removendo a área doente de pele, a área que tem câncer, poupando o tecido sadio ao redor da lesão. Eu estive numa cirurgia dessa Isso com que eu ia ele. perguntar. Teve uma história que quando você estava na mesa de cirurgia, eu falei assim, cara... Não, mas uma coisa que me chamou a atenção, né, porque ele tem uma equipe, é que cada vez que eles iam avaliar se ainda tinha algum tecido com câncer, era uma torcida para que desse negativo, assim, sabe? Eu vi uma torcida de todos eles. Aí, cadê? Aí eu lembro, assim, que quando deu tudo negativo da paciente, eu falei assim, ai, ainda bem, pronto, agora... Mas teve algum caso que não você tem. fala assim, caramba, se essa paciente ou se esse paciente tivesse vindo em mim antes,
de fazer cirurgia com outro cirurgião, enfim, eu conseguiria ter salvado o olho, conseguiria ter salvado o nariz, eu conseguiria ter salvado alguma coisa. Isso é o nosso dia a dia. Direto acontece isso. Me conta uma história. Uma história interessante foi que a Jéssica foi lá assistir uma cirurgia, né? Ela foi lá ver como é que funcionava a cirurgia micrográfica de Mohs e foi um caso desse. Ela foi uma senhora que operou previamente um tumor palpebral com um cirurgião plástico. 2 vezes ela operou e o tumor voltou. Ele operou com técnica convencional. O tumor recidivou e aí eu fui operar. Era um tumor que realmente ele estava invadindo muito lá para dentro. Eu precisei, se eu não me engano, acho que foram 6 ampliações de margens até conseguir margens livres. Na última, quando eu estava jogando a toalha, eu falei, cara, não vai ter jeito mais, porque a família não queria tirar o olho da paciente, nem nada, queria, preserva aí, tira o que der, mas se não der. Então, era um tumor que entrava mesmo, e entrando em cavidade orbitária, e na última ampliação de margem que eu ia jogar a toalha, eu falei assim, poxa, se eu não conseguir margem livre aqui, vai ter que ser radioterapia, que é complicado, que pode queimar o olho do paciente e tudo. Se eu não conseguir aqui, eu não vou conseguir cura e vou fechar sem ter curado a paciente, que não tinha mais tecido para tirar, a não ser que tirasse o olho fora e a gente entrasse dentro da órbita e tudo, que a família não queria. E a própria paciente não queria, e assim. Então, na última, eu consegui margem livre. Então, assim, foi suada, uma cirurgia que ela viu lá, demorou horas, né? E aí, depois de eu tirar todo o tumor, analisar tudo no microscópio, uma porção de lâminas histológicas, cirurgia super cansativa, ainda tive que reconstruir aquela pálpebra inteira, né? E para ficar com a função preservada, né? Que a gente não podia deixar a paciente com o olho aberto, né? Não gerar um olho seco para não gerar uma úlcera de córnea. Então, tem toda uma parte funcional aqui da pálpebra que a gente tem que manter, e estética também, né? Mas é justamente isso que eu estou falando. Eu vivenciei ali com eles essa expectativa, sabe? A preocupação dele de, tipo assim, cara, eu estou fazendo o melhor que eu posso aqui. De frustração e assim, eu lembro assim, eu lembro uma certa ansiedade, assim, de falar assim, cara, é a última chance que eu tenho aqui, cara. Se der positivo aqui, não tem mais muito que eu possa fazer, sabe? Eu lembro que quando negativou, todo mundo respirou aliviado, assim, sabe? Foi isso. Eu achei muito, muito legal. E era uma senhora. Então, assim, imagina quando a gente está falando de um paciente jovem, né? Há mais probabilidade de ter câncer por idade? Alguma coisa de fator idade? Depende, né? Tem alguns tipos, depende do câncer, né? Mas, assim, via de regra, o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, eles dão mais em paciente mais idoso, sem dúvida. Só que, devido à nossa cultura aqui do Rio de Janeiro, e a cultura do brasileiro em geral, de exposição solar mesmo, por causa desse culto à beleza, né? Frequentar a praia o tempo inteiro, cada vez mais é comum pegar pacientes de 20 e poucos anos com câncer de pele, com carcinoma basocelular ou espinocelular, tá? Existe um outro grupo de tumores, que são os sarcomas, e que está até em alta aí na mídia, que teve uma menina que teve um sarcoma aí na ponta do nariz e ficou em alta assim, na mídia, apareceu no Instagram e tal, que é um tipo de tumor que não tem muito a ver, ou não se sabe exatamente os fatores de risco com relação ao sol, tá? Então, os sarcomas, que têm origem em células mesenquimais, também são tumores mais raros, que são também considerados cânceres não melanoma e que são altamente mutilantes também. Então, assim, quando a gente fala de câncer não melanoma, a gente só pensa no basocelular e no espinocelular, mas não é isso. A gente tem outros cânceres também, mais raros, mas que também são altamente mutilantes. E um deles é o sarcoma. O dermatofibrosarcoma protuberans é um tumor que, se você olhar, é como se fosse um polvo mesmo. Ele vai dando tentáculos assim, lá para longe, né? Então, assim, para você ter uma ideia, com a cirurgia comum, convencional, o recomendado é já começar com uma margem de 3 centímetros. Ou seja, o tumor, às vezes, é pequenininho, do tamanho de uma moeda de R$1. Você tem que fazer 3 centímetros em volta se você for fazer com a técnica comum, convencional, que não é a micrográfica. Com a micrográfica, você pode reduzir isso para 1,5 centímetro e ir olhando para ver se tirou tudo, entendeu? Então, assim, a cirurgia micrográfica ela tem essa grande vantagem, não só de assegurar maiores taxas de cura, diminui a taxa de recidiva, mas otimiza as cicatrizes, porque você poupa o tecido sadio ao redor do tumor, removendo somente a parte que está doente da pele, né? Poupando o tecido sadio e otimizando as cicatrizes, facilitando até uma reconstrução cirúrgica mais funcional e estética, né?
Então, é Agora, essa cirurgia, ela é do conhecimento, assim, das pessoas, ou é uma coisa que só quem procura acha, assim? Ou, por exemplo, qualquer dermatologista, ainda que ele não faça, ele dá essa possibilidade para o paciente? Ele conta não, que tem essa então, possibilidade? essa é uma cirurgia muito específica que, infelizmente, no Brasil, de uns anos para cá só que tem tido mais divulgação da técnica. Era uma técnica que, assim, pouquíssimas pessoas faziam, ainda são poucos, né? Eu fui um dos pioneiros aqui no Rio, tá? E, assim, é uma técnica que não tinha o ensino no Brasil dessa técnica. No meu caso, por exemplo, tive que ir para os Estados Unidos na época. Foi em 2009, eu fui para os Estados Unidos para aprender a técnica. Nessa época, eu acho que só tinha uns 2 centros formadores que formavam um aluno por ano e, mesmo assim, era uma coisa muito incipiente, né? Então, assim, aí todo mundo que aprendia técnica tinha que ir para fora do Brasil na época. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu mesmo já ensino um aluno por ano e outros colegas também. Então, assim, hoje em dia a pessoa consegue ter, os outros dermatologistas que trabalham com cirurgia dermatológica e oncológica, têm a oportunidade de fazer essa especialização aqui no Brasil. Mas, assim, ainda são poucas pessoas e é pouco divulgado ainda. E como é uma coisa muito assim, ainda restrita, muitos pacientes acabam nem sabendo, nem tendo conhecimento Isso que eu disso, imaginei. né, que existe essa técnica, que é muito superior realmente à Porque, convencional. assim, duas perguntas. A primeira, qualquer câncer, independentemente do tamanho dele, ele pode ter a indicação dessa cirurgia? Ou tem câncer que fala assim, esse aqui não precisa? Tem Não, algum? então por isso que é importante a gente sempre dividir os cânceres de pele em cânceres de alto risco oncológico e os tumores de baixo risco oncológico. A cirurgia micrográfica de Mohs, devido ao custo maior dela, ela é reservada aos tumores de alto risco oncológico. Mas, claro, existem indicações relativas. Por exemplo, às vezes você tem um tumor de baixo risco oncológico, mas a paciente quer uma cicatriz menor, assim, otimizar a cicatriz. Aí ela pode, se ela quiser, né? Obviamente é mais custoso para ela do que uma cirurgia convencional. Se ela quiser, ela pode, né, perguntar para o médico e fazer a cirurgia micrográfica de Mohs e não a convencional. Mas, via de regra, a cirurgia micrográfica de Mohs a gente reserva para aqueles casos de mais alto risco oncológico. Quais são os altos riscos oncológicos para os tumores não melanoma, de forma geral? Para o basocelular e espinocelular, que são os casos mais comuns, os fatores de risco para ser um tumor de alto risco oncológico são os tumores na face. Qualquer lugar da face é considerado alto risco oncológico. Ainda que pequenininho, ainda que no pequenininho, início. ainda que um tumor, um basocelular pequenininho no nariz. Ele é considerado um câncer de alto risco oncológico hoje, pelos critérios internacionais do NCCN. Isso não é tirado da minha cabeça, né? Isso aí, existem estudos e guidelines americanos e internacionais que é seguido no mundo inteiro, de estudiosos que chegam a essa conclusão, né, baseados em estudos científicos, em medicina baseada em evidência, que esses tumores na face, tumores em região acral, que são dedos, né, mão, pés, região abaixo do joelho, região genital, nessas áreas os tumores tendem a recidivar mais, tendem a mutilar mais e tendem, às vezes, até mais facilmente da metástase. Então, tumores nessas localizações são considerados de alto risco oncológico, mesmo sendo um tumor pequenininho, tá? Mesmo sendo um tumor pequeno. Outra coisa também que leva em consideração os tumores de alto risco oncológico é o subtipo histológico. Exemplo, um carcinoma basocelular, que seja, por exemplo, aqui no ombro, por exemplo. Se ele for num subtipo, que os tumores eles têm nome e sobrenome. E com carcinoma basocelular também é assim. É um basocelular de qual subtipo? Subtipo superficial, subtipo esclerodemiforme, tem vários subtipos. Alguns subtipos são mais agressivos do que outros. Se o paciente tem, através da biópsia, um basocelular que seja de um subtipo pior, ele, mesmo não tendo esse tumor na face, sendo no ombro, por exemplo, ele é considerado alto risco oncológico e teria indicação de cirurgia micrográfica de Mohs também. O tamanho do tumor também é importante para avaliar se é baixo risco ou não. Via de regra, tumores com mais de 2 centímetros de diâmetro são considerados tumores de alto risco oncológico também. Em pacientes jovens, né, também é um critério para ser
considerado tumor de alto risco oncológico, né? Um paciente de 20 anos, por exemplo, às vezes tem um tumor pequenininho no ombro, também é considerado de alto risco oncológico. Outra coisa, pacientes imunodeprimidos, às vezes o paciente HIV positivo, ou é um transplantado que está usando algum medicamento. Então, independente da localização, tumores não melanoma em qualquer área do corpo é considerado de alto risco oncológico pela chance de recidiva, que é um paciente que não consegue combater muito bem os tumores por causa da condição imunológica dele. Assim, é porque, para mim, vou tentar, eu acho que é impossível, mas assim, tentar me colocar no lugar de uma paciente, hoje tendo a informação que eu tenho. Se eu me deparo com um diagnóstico, ainda que no início, ainda que pequenininho, e eu sei que tem um tipo de tratamento que ele me dá uma possibilidade de eu saber que excluiu 100%, eu acho que, independentemente dessas classificações, eu acho que eu ia querer, sabe? Eu ia falar assim, não, se tivesse dentro da possibilidade, eu ia querer, sabe? Assim, mas aí você tocou até num ponto muito interessante. Não existe tratamento 100%. Mesmo a cirurgia micrográfica de Mohs, sendo a técnica considerada padrão ouro, geralmente a técnica que tem maior taxa de cura e menor índice de recidiva, é impossível qualquer cirurgia oncológica garantir 100% de cura. Isso não existe, isso é bem importante ficar claro para todo o público, que realmente não existe tratamento 100% para nenhum tipo de câncer. O tratamento, apesar de ser o mais efetivo, não garante 100%. Tá? Existe todo um estudo estatístico, né, e que classifica os tratamentos, né, isso aqui é indicação A, isso aqui é indicação B e tal. Mas, assim, por quê? Classificando em relação à taxa de cura. A cirurgia micrográfica de Mohs, ela é o padrão ouro, né, a cirurgia com maior taxa de cura para diversas situações. Mas, mesmo assim, ela não consegue assegurar 100% de taxa de cura. Tá? É 99%, por exemplo, no vaso celular, 98% a 99% de taxa de cura, mas eu sempre explico para o paciente, 99% não é 100%. Você tem 1% de ter mais ou menos um outro câncer, então, desse câncer voltar. Então, por isso que a gente vai te monitorar por 5 anos. Uma pergunta leiga, isso que eu ia falar assim, na minha cabeça, se eu faço uma cirurgia e ele que já estava ali, fica um pedacinho dele, é ele mesmo que cresce. Aí vamos supor que faz a cirurgia micrográfica, tira esse aqui. Esse não cresce mais, mas pode crescer outro? Sim, ou então, esse também, do nada, ele pode surgir? É o que eu te falei. A taxa de cura para um tumor, por exemplo, primário, um vaso celular primário, com a cirurgia micrográfica de Mohs, é cerca de 98% a 99% de taxa de cura. Então, num segmento de 5 anos, é muito alto, é quase 100%. É muito difícil esse tumor voltar. Mas quando volta, mas pode acontecer, é 1 a 2% de chance de voltar. Mas nada impede que você tenha um outro vaso celular que não tenha nada a ver com aquele lá em outra parte do corpo. Não só nada impede, como é comum acontecer isso. É isso que eu ia Por quê? perguntar. Porque o paciente não pegou só ali no nariz, ele pegou só na testa, ele pegou só na orelha, ele pegou só em tudo. Tá? E tudo é fator de risco. Então, assim, tudo não, o só é fator de risco em toda a face, né? Em toda a área que ele pegou. Então, o que acontece? Ele pode ter um outro vaso celular em qualquer outra parte do corpo, né? Então, por isso que a gente recomenda. Depois que o paciente teve um câncer de pele, aí o ideal é que ele passe aí a cada 6 meses no dermatologista para detectar precocemente outros cânceres de pele, porque ele tem 20% mais ou menos de chance de ter outro ao longo da vida. É mais ou menos essa estatística, então é muito comum. Por isso, então, que você falou daquela questão da idade, porque me chamou muita atenção na sua fala quando você falou, mesmo que seja um tumor, não melanoma no ombro... Um vaso celular no ombro, um vaso celular... Né? Vai ser então, se for um paciente jovem, né? Não, eu não entendi sua pergunta. É porque você falou que mesmo que seja no ombro, que na face eu entendi que é alto risco oncológico. Agora, com um paciente com 20 anos, mesmo que seja no ombro, ele é alto risco para alguns tipos de câncer de pele, ele já é considerado alto risco oncológico por ele ser muito jovem. Por ele ser muito jovem? Por ele ser muito jovem, Tá? Então, assim, tumores em pacientes muito jovens, assim, esse paciente, em geral, a gente já fica de olho nele e faz o acompanhamento mais rigoroso, né? Orienta ele, porque, assim, muito provavelmente ele vai ser um freguês, né? Ele vai ser o freguês, vai estar todo dia lá. Eu amo que ele usa o termo freguês. Porque não é freguês. Não precisa, não. Porque esse cara, ele vai o cara muito novo, já teve um câncer de pele, muito possivelmente, ao longo da vida, ele vai ter vários cânceres de pele. É muito comum isso acontecer. Então, ele tem que fazer uma prevenção extra ali.
Lembra que você falou a palavra freguês, aí eu me lembrei que ela te contou que eu fazia bronzeamento artificial em cabine, aí você falou, bom, continua que você vai ser minha freguesa. Lá eles podem escolher qual que você quer, qual câncer que qual você tipo de quer. câncer que você quer. E aí você me falou do bronzeamento a jato e tal, não sei o quê, e passou um tempo eu fiz. A jato. A jato. Ela não se contenta em ficar Não, é que eu tava sem tempo. tempo como pegar um sol, aí fui fazer. Detestei. Porque você vai desbotando, né? Não, eu fiquei igual um Manchado. dálmata, assim, não deu certo, não deu muito certo. Mas eu achei muito interessante que eu conversando com a menina de lá que faz, que é aqui na Barra, que é um super, né, um lugar super cheio assim, ela falou que a maior parte das clientes dela são mulheres que tiveram câncer de pele. É isso. Cara, eu fiquei chocada, porque eu fui contar pra ela, eu falei, poxa, eu tava fazendo assim, mas aí eu conversei com o médico de câncer de pele, ele falou, aí eu não quero mais. Ela falou, olha, a maior parte das minhas clientes aqui são mulheres que gostam de estar bronzeadas, gostam, né, de ter um glow, mas são mulheres que têm câncer de pele ou tiveram câncer de pele mais de uma vez, têm histórico de câncer de pele na família. Ela falou assim, o câncer de pele anda junto com o meu negócio. A maior parte exato, das... porque quem já teve câncer de pele, o próprio sol, né? Não, mas o que ela falou é que até são mulheres assim que tiveram câncer de pele nova e que, por exemplo, não se expõem ao sol, mas vai lá, tem uma coisa, vai lá e faz. Ela falou que assim, a maioria das clientes dela tem alguma relação com câncer de pele. Ou já teve, ou tem família, ou não pode pegar sol, ou não sei o quê, e aí vai lá e faz. Estava acontecendo uma coisa assim, bastante terrível aqui no Rio, que não sei nem se já foi aprovado ou não, mas o que acontece? Pela vigilância sanitária, as câmeras de bronzeamento elas são proibidas no Brasil. Só que estavam querendo, não sei nem se já foi aprovado ou não, fazer uma portaria no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, para aprovar bronzeamento artificial, só porque é uma indústria que dá muito emprego, coisas do tipo, passando por cima de uma recomendação da vigilância sanitária e da OMS, né? Então, assim, uma coisa que, né, não sei se vai ser aprovado, não sei nem se foi aprovado ou não, mas era uma discussão que estava tendo aí agora há pouco tempo, entendeu? Então, assim, tem que... isso é um crime, né? Câmera de bronzeamento é um crime, tá? Não só porque aumenta... e aí, um jeito fácil de convencer as mulheres a não fazer o bronzeamento artificial é o que eu comentei no início. Não é só o câncer, é o envelhecimento precoce. Você vai estar... não tem o negócio do gerenciamento do envelhecimento, você vai estar acelerando o seu envelhecimento, em vez de você estar postergando, entendeu? Mas é engraçado, assim, você se conscientizar disso, porque se a gente fala do risco do câncer de outras formas, assim, as pessoas se assustam muito mais que o câncer de pele. Né? Porque o câncer de pele, ele não tem... Mas é engraçado, assim, que conhecendo o seu trabalho e vendo os bastidores, eu fiquei impactada. Eu não imaginava que um câncer de pele poderia mutilar tanto assim. E as pessoas não têm essa visão. Agora, os outros tipos de câncer, as pessoas pensam na químio, eu vou perder o cabelo, não sei o quê, vou perder o seio. Mas ele teve a fala aqui hoje falando, não, é só um câncerzinho. A maioria das pessoas acham que o câncer de pele é só um câncerzinho. Então, é isso que eu tô falando. O câncer de pele não assusta. Mas talvez se as pessoas tivessem acesso aos bastidores... Sim. Olha aqui como é que é uma pessoa com câncer de pele. Sabe, tipo, tem no cigarro, assim, assim, não adianta nada, né? Mas... As pessoas... diminuiu bastante. Sim, mas as pessoas não têm noção do poder da destruição do câncer de pele. Eu não tinha. Então, o câncer de pele ele seria muito facilmente combatido se as pessoas dessem mais atenção a ele. Por quê? Porque diferente do pulmão, por exemplo, você não consegue enxergar o pulmão. O pulmão está lá dentro da gente. A gente tem que fazer um exame invasivo, né? ou um exame de imagem, ou para constatar que é um pulmão, a gente tem que fazer um exame super invasivo, que é uma biópsia de pulmão, que é uma cirurgia, tá? Já o câncer de pele não, está aí. A gente consegue ver, a gente consegue olhar na pele. Então, assim, basta ir no dermatologista bem treinado. Então, se a pessoa for num dermatologista anualmente, fazer uma checagem geral, um exame de dermatoscopia, consegue suspeitar que é um câncer de pele ou não, e aí sim fazer uma biópsia que é muito simples. Uma biópsia de pele nem se compara a uma biópsia de um órgão interno. Uma biópsia de pele anestesia local ali em consultório se faz. Agora, imagina uma biópsia de um órgão interno, de um pulmão, por exemplo. Tem que botar no centro cirúrgico, uma recuperação horrorosa, né? Então, assim, causa dor, né? É diferente. Então, assim, o câncer de pele,
ele é facilmente gerenciado no início, tá? Basta a pessoa ter consciência e ir no dermatologista aí a cada 6 meses ou uma vez por ano para Mas eu acho que isso vem muito com a informação, porque foi aquilo. Eu e ela, que não somos leigas, que trabalhamos com médicos, que frequentamos bons médicos, que, enfim, temos acesso à informação, a gente aprendeu muita coisa com você na primeira vez. Então, aí eu estava falando para ele, eu vi que nasceram 2 patinhos feios na Júlia, no braço, assim. Aí Eu vi também. Você viu? Vi. A pinta começou a crescer, eu tô... Peraí, que pinta é essa? Aí eu lembrei do ABCD. Eu falei, essa pinta tá irregular, tá escura, tá grande. Falei, eu vou lá no doutor Frederico com ela. Eu não vou esperar, não. É isso, mas então. Mas só isso a de acender, informação só de acender acendeu... só de acender essa chama aí das pessoas procurarem, isso vale a pena. Nossa, né? você reparou a pinta também, então. Isso é importante, né? Mas o problema é que é engraçado, né? Que apesar de tanta campanha que se faz hoje em dia, né? As pessoas ainda são relapsas com isso, né? Homem, então, é mais ainda, né? Homem Eu ia te fazer essa pergunta exatamente agora. No seu consultório, a quantidade de homens é infinitamente... É maior. O homem não vai em consultório médico, odeia consultório médico. As mulheres, elas já são doutrinadas desde cedo aí no ginecologista, a frequentar o ginecologista, fazer exame de mama, a mamografia, não sei o que, tal. Homem não. Homem é relutante, entendeu? Não vai. Muitos dos pacientes meus, homens que vão, são arrastados para o consultório pelas esposas. Ó, eu vim, eu que trouxe ele. Agora, recente mesmo, eu fiz um diagnóstico de um melanoma nas costas de um paciente, que é a esposa que trouxe ele, senão ele não vinha. A esposa que arrastou ele para o consultório e falou, doutor, eu vim aqui para te mostrar. E era um melanoma. Olha aqui, eu tô falando para ele tem 3 anos. Durante a consulta, eu falei, olha, sua esposa está te salvando, né? Depois que eu operei, ele está curado hoje. Mas, tipo assim, eu falei, ó, quem salvou você não fui eu, não. Foi tua esposa. Tua esposa que te arrastou para cá, tá um tempão tentando te arrastar. Geralmente já chega num estágio muito mais elevado. Muito mais. Homem é mais complicado. É porque, querendo ou não, né, assim... E o homem é mais medroso também. Mas esse processo, ele tá numa curva de mudança, né? O homem tá começando com essa coisa agora da questão capilar, da barba, aí começando agora com skincare, um negócio assim. Mas a mulher, a mulher com uma vaidade, um certo acesso, o dermatologista também é amiga dela, ela tem que ir lá, e tá manchada, eu tô com melasma, eu tô com não sei o quê. E numa dessas, às vezes, pega um câncer. Agora, o homem que não quer saber nada fora do Brasil, que não vai, não é, vou dermatologista fazer o quê? Imagina. É isso. Aí ele só vai quando tá morrendo já tá todo destruído. Tá bom, o que é isso aqui, ó? É engraçado que quando a gente fala com o dermatologista, vou ao dermatologista, né? A gente só pensa em estética. Os leigos, eu pensava em estética. Eu até falei isso com a Manu, né? Que é uma médica que trabalha com a gente. E ela é aluna dele. A Manu é aluna dele. E a Manu me deu um esporro. Como assim você fala um negócio desse pra mim? Eu falei assim, Manu, me desculpa. Mas é o que tá na minha cabeça, porque você pensa mais em estética. Você não pensa num câncer de pele. Né? Você Então, não lembra que a pele é um órgão? Mas, assim, 2 coisas têm acontecido, um fenômeno aí, que são, assim, tem acontecido 2 coisas, assim, importantes, assim, no nosso meio dermatológico, que eu tenho visto muito, né? Aumentou-se o diagnóstico de câncer de pele, aumentou, tá? As pessoas fazem diagnóstico, justamente por quê? Por causa do culto à beleza, das pessoas procurarem mais dermatologistas, né? Antigamente não tinha muito esse negócio de fazer um botox, fazer estética, não sei o que, tal. Hoje em dia, muitas mulheres são diagnosticadas em consultórios dermatológicos de colegas que fazem essa parte estética, porque vão lá, às vezes, um botox, e a médica olha lá, poxa, o que é isso aqui? Entendeu? A Manu é assim. Exatamente, entendeu? E acaba fazendo um diagnóstico de um câncer de pele porque foi fazer um preenchimento labial, alguma coisa assim, e aí detectaram um câncer de pele, e ela, às vezes, encaminha para a gente. Então, assim, aumentou o diagnóstico, tá? Mas, ao mesmo tempo, aconteceu uma outra coisa também. Aumentou a quantidade de iatrogenia. O que é iatrogenia? A quantidade de erros, de coisas que não deveriam ter sido feitas. Por exemplo, às vezes, como eu te falei, né, o baso celular ele é muito negligenciado e tal, o espino celular também menos, mas também, às vezes, é negligenciado. Às vezes, vai num colega que não tem tanta experiência, tem uma lesãozinha aí, vou queimar isso aí. Entendeu? Acaba, queimando um negócio que não é para queimar. Era um câncer que não é para queimar. O troço recidivo, geralmente recidivo é pior. Entendeu? Então, aumentou o diagnóstico, mas também aumentou a iatrogenia. Hoje em dia, todo mundo mete a mão em coisa que não sabe o que está fazendo às vezes, entendeu? Então, assim, o meu dia a dia hoje em dia
tratar muita complicação. Assim, os pacientes que chegam para mim, assim, assim, a maioria deles já foi mexido antes e mexido de forma errada. Claro, tem pacientes que chegam para mim redondo, às vezes foi outro colega que biopsiou e tal, beleza, e tá tudo certo. Mas tem muito paciente que chega para mim já 3 vezes operado, o tumor voltou. Assim, é comum, 4, 5 vezes, assim, operado de forma não ideal, quando já devia ter feito outro, né? A cirurgia micrográfica lá no início, entendeu? Ou recidivou, não tenta insistir no erro, entendeu? Manda na segunda cirurgia para a cirurgia micrográfica, entendeu? Mas isso Então, assim, eu acho que tem muito com a falta de informação. sim. A gente conversando com um cirurgião vascular, e ele falou, né, de pessoas que, enfim, esteticistas ali, que pegam um procedimento, uma coisinha para ficar tratando vasinho. E às vezes, cara, é uma pessoa que Não tem essa indicação. não tem né? essa indicação, isso. é outro tipo de tratamento. E tá, ele tava vazio, volta. Né? Então, o câncer acontece a mesma coisa, né? Muita gente, por exemplo, chegou o cúmulo há um tempo atrás, eu peguei um paciente que ele tinha um dermatofibrosarcoma protuberans, que é um nome, um palavrão aí grande, né? Um tumor, é um sarcoma, que ele é muito destrutivo e tudo, que a primeira vez que tiraram, suspeitaram que era um cisto epidérmico, que é uma lesão benigna, jogaram fora. Como é que o médico jogou fora? Não mandou para um laboratório, simplesmente jogou fora. Falei, mas você não tem o laudo? Não. Ele falou que era um cisto, jogou fora. E aí a lesão voltou na cicatriz ali, né? Obviamente não era um cisto, era um câncer, né? Um sarcoma. E estava ali na cicatriz, era um sarcoma. Não era um cisto, né? Demorou um tempinho, demorou 1 ano para o troço voltar. Aí ele procurou o médico lá, e aí o médico lá ficou sem saber, achou que era o cisto que estava voltando, ele quis uma segunda opinião, aí foi numa outra colega que biopsiou, e aí veio o sarcoma, acabou mandando para mim, era um sarcoma, não tinha nada de cisto. Ele já ele perdeu a oportunidade de ter feito o diagnóstico muito mais precocemente, porque alguém jogou fora, alguém que tirou lá, jogou fora, em vez de mandar para um laboratório para fazer o exame histopatológico. Você falou agora sobre cicatriz. E em algum momento, acho que antes das gravações, você tinha me falado sobre possibilidade de câncer na cicatriz, alguma coisa. Ah, sim. Outra coisa. Então, vamos falar do outro. O segundo câncer de pele mais comum do mundo é o carcinoma espinocelular. O carcinoma espinocelular, como eu falei antes, ele está muito relacionado à exposição crônica diária, né? Então, assim, o pescador, aquele cara que trabalha na rua, vendedor de picolé, né? O cara que está com exposição crônica, ele durante muitos anos, ele acaba podendo desenvolver um carcinoma espinocelular. É muito comum nessa região dos lábios, em áreas expostas, né? Dorso das mãos é muito comum, couro cabeludo, paciente calvo, tem muito carcinoma espinocelular, a gente nem pensa, né? Mas, assim, um dos grandes problemas é a calvície. Paciente calvo tem muito carcinoma espinocelular. Então, assim, geralmente tem lesões precursoras, que a gente chama de ceratoses actínicas, que é aquela casquinha que dá ali, não cicatriza nunca, e ela vai evoluindo, se não tratada, e pode acabar virando um carcinoma espinocelular. E esse mesmo tumor, ele não dá só por causa do sol, ele tem outros fatores de risco também. Claro, o principal é o sol, sem dúvida, mas ele pode dar também áreas de cicatrizes. Tá? Então, um paciente que tem uma queimadura crônica, por exemplo, o cara queimou lá na infância, aí tem uma queimadura. Ao longo da vida, essa queimadura, ele pode desenvolver um carcinoma espinocelular na queimadura, tá? Que a gente chama de úlcera de Marjolin. Tá? É um câncer de pele chamado carcinoma espinocelular que dá em cima da queimadura. E esse mesmo câncer de pele, o carcinoma espinocelular, ele também tem um outro fator de risco, que é o fator de risco viral. Tem alguns vírus que são oncogênicos, como HPV mesmo. HPV tem algumas cepas do HPV que são oncogênicos. Então, o carcinoma, por exemplo, de colo de útero, ginecológico aí, nada mais é que um carcinoma espinocelular dentro do útero, né? E aí, esse mesmo gene pode causar, por exemplo, um câncer de pênis. Esse mesmo gene, cabeça agora. Essa mesma cepa viral, né? Então, por exemplo, uma pessoa tem uma... É um câncer de pele no útero? Não, câncer de pele no útero, não tem pele no útero. Então, é por isso que... Mas é um câncer é o do similar, mesmo tipo? similar, tá? É um câncer de colo de útero, é um câncer similar ao carcinoma epidérmico, só que dentro do útero, por causa de uma cepa oncogênica viral do HPV. Agora entendi. Agora, por exemplo, essa mesma cepa que causou o câncer de útero, se a mulher tiver relação sexual ali com um homem ali, né, assim, desprotegido, ele pode pegar essa cepa também e fazer verrugas ali no pênis, né, aqueles condilomas que nós chamamos, e esse condiloma virar um câncer de pênis, né? O condiloma ali com essa cepa oncogênica do HPV,
E a cirurgia micrográfica tem função nisso, de tratar e ajudar, porque a gente economiza tecido, né? E consegue tratar sem precisar, às vezes, amputar o órgão, amputar o pênis. Entendeu? Caraca. Então, sério, assim, Fred? é sério. Então, o que acontece é que alguns vírus, como HPV, têm umas cepas oncogênicas que podem causar câncer de pele do tipo carcinoma espinocelular, né? Então, e é uma doença sexualmente transmissível, né? Que causa o HPV. E aí pode evoluir para uma verruguinha dessa, um condiloma desse, pode evoluir para um câncer Uma peniano, por verruguinha exemplo. transparente? Como é que é essa verruguinha? Não, a verruga mesmo, uma verruga igual a verruga comum, só que dá na parte íntima, né? Transparente é ótimo. Não, né? é uma verruga ceratória, uma verruga igual a verruga que dá no dedo e tudo, que é o mesmo vírus, só que são cepas diferentes. Pode dar na região genital, né? E quando dá na região genital, existe o risco aumentado dessa verruga se transformar num câncer, que é o carcinoma epidermóide ou espinocelular. Só voltando a uma história antes, que é interessante, exemplo, o carcinoma espinocelular, como eu falei que que um dos fatores de risco também pode ser cicatrizes antigas, cicatrizes crônicas, na região norte do país, que tem muitas mulheres escalpeladas, né, por hélice de barco, aqueles barcos, motores de barcos que tem aqueles eixos longos, às vezes mulher de cabelo comprido é escalpelado. Isso é uma coisa que a gente nem pensa, né, a gente morando aqui no Sudeste, mas na região amazônica acontece com uma certa frequência do cabelo da mulher enrolar no motor do barco, ela ser escalpelada e ficar calva com uma cicatriz aqui no couro cabeludo, numa região que tem alta exposição solar, né, o ano todo. E aí, com o tempo, aquela cicatriz ali, e a mulher pegando sol o tempo inteiro ali, ela muitas das vezes acaba tendo um câncer no couro cabeludo, um carcinoma espinocelular ali. Tem 2 fatores de risco, que é o sol e a cicatriz, né? Então, é uma coisa que a gente nem pensa, né? Então, assim, o carcinoma espinocelular é uma coisa à parte, é um outro tipo de câncer, que é diferente do basocelular, mas é o segundo câncer de pele mais comum do mundo, né? E tem esse fator de risco que é o sol, né, principal, dá muito em lábio também, mucosas ele pode dar. Nos lábios, por exemplo, para fazer a cirurgia, a pessoa acaba perdendo... A gente reconstrói, né? Reconstrói? A gente tira, às vezes, o lábio inteiro e puxa a parte mucosa de dentro, a gente consegue reconstruir o lábio todo, fica bem legal, assim, tá? Mas, Por exemplo, tem alguma relação em áreas mais úmidas, por exemplo, abaixo dos seios, nas axilas, coisas assim? Onde as pessoas costumam ter feridas? Não, então, embaixo do seio, assim, não é muito comum. Primeiro que não pega tanto sol e segundo que não forma cicatrizes crônicas. A não ser que a pessoa tenha uma queimadura, né? Mas um machucado de sutiã, assim, não forma uma cicatriz crônica nem nada, né? Agora, uma coisa interessante também é que o carcinoma espinocelular, diferente do carcinoma basocelular, ele tem um potencial metastático muito maior. Esse tipo de câncer, o carcinoma espinocelular, que é o segundo mais comum do mundo, ele assim, muito mais facilmente ele dá metástase do que um carcinoma basocelular. Então, por exemplo, paciente calvo, tem aquelas casquinhas de ceratose quitínica, de repente começa a aparecer um tumor ali, uma casquinha que não vai cicatrizar nunca, aquele troço vai crescendo e de repente é o carcinoma espinocelular. É um tumor de alto risco oncológico, tem que ser tratado e muitas das vezes esse tumor pode dar metástase, vai para parótida e se dissemina. Então, assim, tem que ser visto com bastante eloquência, assim, né? Tem que ser tratado com bastante responsabilidade, não esperar muito, assim, partir para o tratamento ideal mesmo. Tem como um câncer de pele desses, assim, do tipo não melanoma, ou até mesmo os melanomas, a aparência externa dele, a pessoa já está em metástase, mas a aparência externa dele não está gritando que é uma coisa que não é só um machucado? Tem como ou não? Assim? Como assim? Não entendi isso. Assim, por Não aparece exemplo, só a pontinha do iceberg quando você olha. tem como a pessoa ficar vivendo com aquilo? Sim. Ela já está em metástase, tem aquilo ali, mas ainda não tem uma aparência grotesca do tipo, meu Deus, eu preciso de um médico que isso aqui é... Sim, infelizmente tem, tá? Principalmente, assim, um exemplo, às vezes um carcinoma sebáceo, que é um tumor que dá muito na pálpebra, que é um câncer de pele não melanoma, que tem origem em glândulas sebáceas, assim, glândulas sebáceas modificadas aqui da pálpebra, principalmente. Pode dar extrapalpebral, mas o mais comum é na pálpebra. Muitas das vezes ele é confundido com ordelo
sabe, bordelo, terçol, essas coisas, aquelas infecções ali das glândulas aqui oculares. E aí, às vezes, começa o paciente a usar colírio, aí vai um oftalmologista, o oftalmologista às vezes não se liga nisso e acaba não fazendo o diagnóstico precocemente, e esse tumor é um tumor altamente metastático. Esse tumor, muitas das vezes, quando a gente vai pegar para operar, estadiar esse paciente, fazer exame de imagem, assim, acontece de, às vezes, ele já está com metástase, e às vezes uma coisa que não é muito significativa, sabe? que loucura. Às vezes é um tumor que não é assim, não está pessoa pegando a pálpebra convive com aquilo inteira, às por vezes ele já está há anos, algum né? tempo convivendo com aquilo e às vezes já está com metástase. Esse é só um dos exemplos. Carcinoma espinocelular pode acontecer também, aquela lesão ali no couro cabeludo, aquela casquinha que virou um câncer ali, o cara não deu muita importância e às vezes já está com uma metástase, por exemplo, parótida. Isso não é uma coisa tão rara de acontecer, não. Tá? E, assim, claro que a grande maioria das vezes é algum grau de negligência do paciente, mas muitas das vezes também, às vezes, não é negligência. Às vezes é falta de conhecimento de outros médicos também, que às vezes não pensam num diagnóstico e acabam fazendo um diagnóstico mais tardio, né? Ou retardando o diagnóstico. Mas, por exemplo, o câncer da sua paciente que eu vi aqui, aquele da pálpebra, a aparência dele para mim, por exemplo, hoje eu sei, mas eu jamais olharia para aquelas manchinhas pretinhas como cravos, né, coisas assim aqui. Cistos. Exatamente, escurinho. Eu jamais olharia para aquilo e falaria, cara, isso pode ser um câncer. Nunca. Para mim, sabe pessoas que ela tem pintinha, ela tem coisa mais de relevo. Eu nunca olharia. Então, por exemplo, ali para mim aquele caso daquela paciente foi algo que me levou a pensar nisso. Porque eu falei, por exemplo, se a minha avó tem essas manchinhas aqui, para mim era algo estético, é uma coisa de limpeza de pele, sei lá. Então, isso assim, precisa de um treinamento para você suspeitar de câncer de pele, né? Então, por isso que tem que ir no dermatologista anualmente. E por isso que, às vezes, ele é tão retardado o diagnóstico, porque, às vezes, vai num médico não especialista, e o médico especialista também, como você, não vai pensar no diagnóstico de câncer, vai pensar em outra coisa e vai tentar tratar e acaba tratando errado, cauterizando ou fazendo alguma coisa, um laser em cima, e não vai funcionar, e o tumor vai voltar e o diagnóstico vai ser postergado. E aí, quando for realmente diagnosticado, a doença já vai estar mais avançada. Então, assim, é todo um treinamento até, né? Mas, assim, para a gente começar a encerrar o papo, para mim fica uma mensagem muito clara da necessidade Sempre dos da profissionais, ainda que ele não trate, ainda que não seja a especialidade dele, que ele tenha um conhecimento básico. Só para ter a maldade de olhar e falar, opa, procura um dermatologista especialista em câncer. Assim, foi o que eu falei, eu bati o olho na pinta da Júlia porque eu aprendi. Então, eu bati, eu falei assim, eu imaginei, eu falei assim, posso chegar lá, o Fred vai lá e falar, isso não é nada não. Mas também deve ter muito falso. Mas e se não for? Tem, assim, algumas coisas que eu acho que tem que ficar marcado para esse encontro nosso aqui. A primeira coisa, procurar anualmente um dermatologista que tenha treinamento, né, mais oncológico, que tenha essa visão mais oncológica. É importante, tá? O dermatologista é a sua confiança. Segunda coisa que é importante, se o médico desconfiou de um câncer de pele ou você mesmo tem uma feridinha que não cicatriza, está ali crônico, você vê que o negócio está sangrando, não para, né? Uma coisa que vai e volta, né? Cicatriza e volta a crescer. Uma biópsia, tá? Biopsiar é fundamental, tá? E não cauterizar, né? Assim, os médicos têm muita mania de, vou cauterizar, isso aqui é coisa assim. Assim, antes de cauterizar até pode, mas faz a biópsia antes. Faz a biópsia para ver se não é um câncer, né? E aí é isso. Eu acho que as duas principais coisas, além de ir no médico, no dermatologista anualmente, assim, na dúvida, biopsia. Tá? A biópsia é uma coisa tão simples na pele de fazer, não é um órgão interno, é um órgão externo. Uma anestesia local no consultório faz uma biópsia, entendeu? Isso é verdade. Eu amei. Gente, matamos a saudade do Médico Explica com o Dr. Fred falando de câncer de pele. Vocês têm ideia? Vocês veem que com ele a gente quase não fala, porque a gente fica assim... Não, é porque vocês não veem a nossa cara, né? Ficou só no Fred, a gente fica assim...
Essa é a nossa fase. Fica eu aqui. E aí ele, posso falar mais, doutor? Fred, você pode falar o quanto você quiser, porque a gente vai estar sempre com essa cara para você. É sempre um prazer te receber aqui, porque você realmente é um fenômeno. Que bom. É um Bom fenômeno. gostar, Ele fico subiu a feliz. régua, assim. Eu tava falando pra ele coisa que eu não posso falar aqui na gravação, mas eu falei assim, pra que a gente vai se comunicar com o santo se a gente pode se comunicar com Deus? É isso aí. É isso aí. Obrigada, Fred. Não, por eu vir que de novo. agradeço. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Vamos, assim, espero depois conseguir arrastar ele para mais alguma coisa, esperar mais um tempo. Vamos ver as perguntas, que a gente nem olhou as perguntas que tinham lá e a gente pode combinar mais para frente. De você vir só para responder perguntas do Claro, público vai ser e um a gente prazer. pode colocar a TV e ir passando mesmo, porque eu acho que dá para dar um susto na galera, assim, para dar um baque de falar A minha assim, família, que tem um histórico familiar de câncer para todos os lados, já me perguntou muito, entendeu? Inclusive, tem pergunta da minha família lá no... Tem? Tem pergunta da minha família lá no YouTube. Gente, um beijo pra você. Beijo do Dr. Fred. E deixa suas perguntas aqui embaixo. E a gente não pode esquecer, já tava esquecendo do nosso... Esqueceu o quê? A gente é youtuber, amor. Ai, amiga. Clica aqui, Eu nem Instagram, mas compartilha. eu uso. Tá, mas clica, compartilha, comenta. faz Manda essas pra sua coisas aí. família. Se tá com aquele sinalzinho, aquele escrito, tá com dúvida? Manda esse podcast pra ela. Pra E vocês segue entenderem. o Dr. Frederico, porque eu vou... É uma missão minha, assim. Eu vou conseguir convencê-lo de produzir esse tipo de conteúdo. Porque a mensagem precisa ser Esquece. passada. Então, já segue ele, que daqui a pouco eu vou Vai conseguir ter foto, convencer. vídeo, tudo pra vocês. Ele fez um vídeo sensacional. Eu Da recomendo. cirurgia, com passo a passo da A gente vai cirurgia. deixar aqui embaixo pra vocês o Instagram dele pra vocês clicarem direto, tá bom? Gente, um beijo. Valeu. Beijo.